bem? Nós estamos começando hoje uma roda de conversa, e a roda de conversa hoje é sobre Ex Libris, a marca do dono do livro. E o convidado de hoje é o colecionador e pesquisador Luiz Felipe Stelli. Já é velho conhecido, né, Luiz? E hoje ele vai aqui falar sobre o que é Ex Libris, né? História dos Ex Libris, tipos de Ex Libris, sociedades de colecionadores e como se produzem os Ex Libris. Então, a roda de conversa aqui, quem está aqui, por favor, está aberta para as perguntas, questionamentos, e vou passar a palavra para o nosso convidado, Luiz Felipe. Tá bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, essa conversa é um pouco assim informal, né? Um pouco não tem muito, tem uma direção, mas a gente vai, né, adaptando. E a Mary falou um pouquinho, alguns pontos, né? Agora, para quem não conhece, o que é o Ex Libris? O que é? É uma marca que identifica o proprietário. Mas a questão não é eu que tem que falar, é você. Então, quero saber o que você já sabe. A partir de você, o professor pergunta o que o aluno já sabe, tá entendendo? Tá entendendo? Então você está certo, tá certo. Mas é o seguinte, o Ex Libris, ele é uma marca, né? Pode ser uma etiqueta, um rótulo, uma vinheta. nota, uma vinheta. Geralmente ele é impresso, é uma estampa, por isso, é impresso, geralmente em papel. E aí você cola no livro em algum local estratégico, para que ele seja visível. Qual é a utilidade? A pessoa pega um livro, em vez de estar lá escrito à mão, aliás, Ex Libris, de um modo geral, pode ser qualquer marca de propriedade que vincule o livro a alguém, ao proprietário, ou então a uma instituição, uma biblioteca, o que seja, né? Então tem essa vinculação. Se não tiver a vinculação, não é exatamente um Ex Libris, é uma outra coisa que não é, né? Não tem a função. A função é essa: evidenciar, indicar, explicitar com eficiência o vínculo entre o objeto livro e alguém. Está entendendo? Está entendendo? Entendendo. Muito bem. Esse modo de identificar o dono do livro pode ser não somente uma etiqueta, né? Mas ele pode ser uma assinatura, de um modo mais amplo, né? Pode ser uma assinatura. Alguém chega lá e escreve: esse livro pertence a Joãozinho, não sei o quê. Ou então alguém pode usar um carimbo, tem o nome da pessoa. Ou pode ser... Você pode fazer Ex Libris da maneira que você quiser. Vamos imaginar um Ex Libris aí totalmente eletrônico, já pensou? Você abre o livro, aí tem um microfone ali, tem uma caixinha de som que fala assim: este livro, só tem que ouvir, né? Esse livro pertence ao Joãozinho. Aí fecha assim a caixinha de som, também é um Ex Libris, né? E falar nisso, você falando de caixa de som, né? Hoje mesmo eu postei um Ex Libris virtual do Machado de Assis, que está no site, né, da imprensa nacional. Achei muito interessante, que tem a imagem do Machado de Assis. Já houve... Quando começou a internet e as pessoas começaram a fazer páginas na internet, foram criados uns tais ex-webs. Quer dizer, aliás, o ex libris vem do latim, né? Significa da coleção, da biblioteca, do livro, né? Esse ex significa uma origem, sai daqui e vai para lá. Quer dizer, você está em uma relação, é uma expressão que pega uma coisa e mostra que aquilo faz parte de um conjunto, certo? Então, Ex Libris seria dos livros dele, quer dizer, daqueles todos os livros, este aqui também é daquela coleção. É por isso que eu uso essa expressão, mas pode utilizar várias outras. Então, esse ex-web seria uma espécie de figura, né? Uma imagem que você colocaria no seu site para mostrar que aquele site é seu. Era uma ideia, mas isso lá no começo da internet, lá no começo dos anos 2000 e pouco,
já faz muito tempo, né? E tem outras formas de ex-libris também curiosas, né? Acho que eu não falei ainda, existe um artigo que também já tem mais de 10 anos, que é assim, é um artista da Europa, não me lembro agora o nome, posso depois botar no seu site. Ele sugeriu novos formatos de ex-libris, né? Que o formato normal é uma etiqueta pequena que você cola, quadradinha, retangular, redonda, tá? Mas ele sugeriu outras, inclusive com movimento, entendeu? Então ele sugeriu, por exemplo, fazer um origami, uma dobradura, aí você grudava quando você abre o livro, né? Vou dar um livro aí. Deixa eu pegar. Pega lá o livro. Então você pegava o livro. Então aqui você grudava parte do origami e aqui o outro, e deixava fechado. Quando a pessoa abriu o livro, o origami, aquela dobradura, ela se monta e estava escrito ali, esse livro pertence a Joãozinho, não sei o que. E tem outros que tem movimento também, tem partes móveis, então você está fechado. Quando você abre, uma parte desliza sobre a outra e forma a figura, ela como que pula. Mas onde tem esse tipo de ex-libris? No Japão? Não, isso foram sugestões de um artista de modalidades assim novas, diferentes. Tá? Então, tem vários tipos, né? Inclusive poucos, né? Assim, até de colecionador você não encontra, né? Você tem esses protótipozinhos dessas ideias novas e tal. Então, o ex-libris ele surgiu lá na Alemanha. E ele eu tenho aqui os primeiros ex-libris para mostrar. Aliás, você falou, né, que eu sou colecionador, né? Todo colecionador ele tem que fazer um estudo sobre, para poder entender o que ele está colecionando, né? E como é que eu comecei a colecionar? Foi o seguinte, eu fui lá na década de 90, 96, 98, por aí, não me lembro mais, 94. Eu entrei numa livraria que não existe mais, no centro do Rio, na rua Miguel Couto. Chamava Livraria Winston. Winston. Uma livraria assim, antiquária, né? Livros antigos e tal. Ela tinha acabado de inaugurar, eu disse, vou lá ver. Aí entrei lá. Tinha umas estantes bonitas de madeira, com livros raros, não sei o que, e tinha assim uma mesa com uma opção de livro empilhado, assim meio por arrumar. Aí disse, vou lá ver o que tem ali. Aí abri um livro alemão antigo, do século XIX. Aí quando eu abro o livro, eu vejo assim, na capa assim, interna, uma figurinha, que eu achei bonitinha, aquela figurinha. Aí fiquei, que bonitinha a figurinha está aqui. Vou comprar o livro. Quer dizer, o livro não teria interesse nenhum. Primeiro que o livro é em alemão, eu não sei ler alemão, bem, né? Assim, pouquinhas palavras, e ainda impresso naquelas letras góticas, né? Fraktur, que se chama. Mais difícil de ler ainda. E era um assunto que eu não me interessava, um assunto de filosofia, muito específico. Bom, eu vou comprar o livro por causa da figurinha. Comprei o livro. Achou bonitinho? Achei esse bonitinho. Aí a figurinha é essa aqui, ó. Essa figurinha estava grudada no livro. E está em alemão. Dies Buch gehört Julius Arp. Significa que esse livro pertence a Julius Arp. Você vai dizer, mas está escrito em alemão, então o cara é alemão. Não é, porque ele era um imigrante. Ele veio aqui, ele morou em Friburgo, acho que é em Friburgo ou Petrópolis. E ele mandou fazer esse ex-libris e botou na coleção dele de livros. Por algum motivo a coleção se dispersou, foi parar, isso aqui é do início do século XX, foi parar quer dizer, os livros quando você começa a se interessar por livros antigos, né, você começa a comprar em sebos, né, em livrarias assim, antiquário, em leilão, você fica impressionado porque às vezes o livro é lá do outro lado do mundo. Você não sabe como é que o livro veio parar aqui. Você fica impressionado. Não é possível
que esse livro viajou de um continente para o outro e está aqui o livro agora na minha frente, né? Mas esse livro era mais de perto, né? Esse livro aqui era de Friburgo. Então eu comprei o livro, achei bonitinho, mantive lá e ficava olhando, assim, que bonitinho. Achei assim, simpático, preto e branco, é isso mesmo. Esse cara era comerciante, então tem dois livros em pé, tem umas flores aqui, tem umas figurinhas pequenininhas, como se fossem umas pessoinhas, né? Umas fadas, uns duendes, assim, uns elfos, alguma coisa do gênero. Eu achei que legal, bonitinho. Aí guardei. Então esse foi o primeiro Ex-Libris. Entendeu? Já aí falei que isso, tudo começou. Esse aqui é o culpado. O culpado da coleção começar e eu estar falando hoje aqui. O culpado é essa figura pequenininha assim. Tá maior, eu ampliei, né? Imprimi. Pessoal, vamos ver aqui. Você veja bem, os primeiros Ex-Libris surgiram lá na Alemanha. Esse aqui é considerado mais antigo, né? É o Ex-Libris do Hans Igler Knappesberger. Isso aqui é uma gravura, ele é um pouco menor, ele é grande, não é tão pequeno. E tem aqui um ouriço, né? O ouriço é aquele mamíferozinho cheio de espinho. E ele está segurando aqui uma plantinha e aqui está escrito: o ouriço vai dar um beijo em você. Isso aí. Porque Igler é ouriço em alemão. Então É tipo para espantar mesmo, né? Quem for botar no livro ali. Pegar no livro, o ouriço vai, sei lá, vai atacar você, vai pegar você. Mas aqui ele fica para dar um beijinho, mas pode ser um beijinho meio venenoso, né? Não sei. Não tem o nome da pessoa aí. Só tem aqui, não, Hans Igler Kiss, não sei o que, vai te dar um beijo de ouriço, está escrito aqui, mas é naquelas letras góticas difíceis de ler e tal. E esse aqui seria o mais antigo. Na Alemanha, você sabe que a Alemanha é o berço, né, da Gutenberg, aquela gente toda lá, importante. Então esse aqui é considerado o mais antigo de todos. Depois, perto dele, está esse aqui. Esse aqui já tem um anjo segurando um escudo. E esse aqui na verdade, um ex-libris que marca doação. É do Brown. Ex-dono. Brown. Biberach, do mosteiro de... Isso aqui era um mosteiro, né? Um monastério, né? Onde tem monges e tal. E aí o cara que doou para esse monastério, se eu não estou enganado, ele grudou todos os livros que recebiam esse selo aqui. Que é um selo de doação, quer dizer, não é doação, mas também indica a propriedade de quem recebeu os livros, então é um ex-libris também. Esse aqui também é muito famoso, ele também é uma gravura, madeira, ele é pintado à mão, tem esse... Porque só tem o desenho, né? Na época, bastava o brasão para você identificar. Tá. Não necessariamente ter a palavra. Tinha que ter um nome aqui. Livros, não. Biblioteca. Isso aqui já bastava para identificar. É igual você hoje pega uma marca famosa que tem um logotipo, você põe o logotipo, você já sabe aquela marca ali, Caçador né? de Ex-Libris. Está escrito. Para quem conhece, você tirar aqui, ficar só o que está escrito, o desenho já vai saber que é ela, entendeu? Essa aqui. Bem, o que aconteceu? Aconteceu que isso aqui é nos anos 1480, 90, por aí. Né? E os ex-libris, então, eles foram se multiplicando em número, e lá no século XIX, 1874, um escritor francês, né, escreveu o primeiro livro sobre o assunto. Ele escrevia ex-libris franceses. Né? Então ali foi o início da literatura específica sobre ex-libris. E a partir de 1880, por aí, começaram a surgir as pessoas colecionando, estudando, pesquisando na Europa. Né? Então surgiram as sociedades na França, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos. Né? E algumas ainda existem, algumas sociedades ainda existem. Seu italiano. Essa aqui, por exemplo, uma foto, por favor. Essa aqui é o folheto de propaganda da Sociedade Britânica. Tá? Bate uma foto aqui. Já? Já? Ah, muito bem. É outra? Mais uma. Não, depois continua. Então, essa aqui é a Sociedade Britânica,
que existe até hoje, tá? Ela publica, isso aqui é o periódico deles, né? Isso aqui é uma noticiazinha, notícias rápidas, isso aqui é um periódico, né? Colorido e tal, eles têm um site e tal, publicação própria. Muito bem. E o colecionismo, então, de ex-libris, ele foi se desenvolvendo. Aqui no Brasil ele demorou um pouco para surgir, tá? O primeiro colecionador brasileiro é o Barão do Rio Branco, né? Como a maioria das pessoas já sabe, né? Ele foi o primeiro colecionador, né? Aquele livro francês que eu falei, o primeiro livro, o Barão do Rio Branco tinha um exemplar. E lá no final do livro, ele adicionou umas folhas em branco. E ele grudou ali todos os ex-libris da coleção dele. A coleção dele é pequena, tem uns 90, 94, 96 exemplares, né? Coleção pequena, mas de grande importância, né? Grande valor histórico, né? E que está lá no Palácio Itamaraty? Na biblioteca histórica lá do Itamaraty, lá no Rio. Muito bem. Então, o Barão do Rio Branco foi o primeiro colecionador brasileiro, né? E no início do século XX a coisa começou a ir mais ou menos devagar. E lá na década de 40, o Brasil teve as primeiras associações de ex-libristas, né? Pessoas que estudam os ex-libris, né? E algumas coleções se mantiveram assim importantes até hoje, né? Aí eu trouxe aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma folha da coleção da Biblioteca Nacional, né? O que é uma folha de colecionador? É uma folha, geralmente de um papel mais resistente, um papel mais gramatura maior, pode ser até um cartão. Tem um cabeçalho, aqui está escrito Ex-Libris, coleção da Biblioteca Nacional. Aí o pessoal gruda o Ex-Libris, cola o Ex-Libris ali, o exemplar, aqui tem umas descrições, os dados, etc e tal. Esse aqui considera-se o primeiro ex-libris brasileiro. Supõe-se, porque não se sabe de onde ele veio, né? Se ele foi retirado de um livro, se ele estava solto, se o ex-libris o proprietário é brasileiro, se é português, não sabe? Essas informações aqui são um pouco assim vagas, entendeu? Né? Teria que confirmar com mais pesquisa. Mas isso aqui é uma folha de colecionador e esse aqui seria o ex-libris brasileiro mais antigo, considerado. Tá? Deixa eu mostrar. É. Aliás, essa folha de colecionador também, a Jenny Dreyfus tem bem parecido. É. Né? Bem parecido. Acho que era um padrão, né? Naquela época, né? Isso aí da década de 30, 40. Quem utilizou essa folha, provavelmente manuscrito que escreveu, é o Floriano Bicudo Teixeira, que era a letra dele, do setor de iconografia, que ele mantinha a coleção de ex-libris, ele fazia permuta, ele conseguia mais material, né? Sim. Então, essa letra aí provavelmente é dele. E assim os ex-libris foram sendo colecionados. Aí aconteceu o seguinte, aconteceu como é que eu vou dizer para você, uma mudança de percurso, uma rota paralela. O que aconteceu? Como o pessoal começou a gostar dos ex-libris, o que me atraiu no meu primeiro ex-libris? Achei que era bonito, uma gravurinha, né? Pequenininha. A beleza. É a beleza, né? O apelo da imagem, né? Da arte, que legal e tal. Então as pessoas começaram a colecionar os ex-libris que já havia, aí aconteceu uma espécie de efeito colateral. As pessoas começaram a produzir ex-libris não somente para grudar nos livros, com a função de identificar, mas ex-libris para colecionar. Então os ex-libris que eram pequenos começaram a ficar maiores. Porque se eles são bonitos, pequenininhos, por que não ser bonito maior? Verdade? Fica mais bonito, mais detalhes, né? Sim. Então os ex começaram a crescer de tamanho. Perdeu um pouco a função, né? A função original. Aí, não, se você quiser pegar um ex-libris desses grandes, grudar num livro, tudo bem. Pode ser um livro, porque tem que ser um livro grandão, né? E eles começaram a aumentar de tamanho, as pessoas começaram a encomendar ex-libris além do necessário. A pessoa tinha uma biblioteca pequena, mas ela queria ter
20, 30, 40 ex-libris diferentes, o nome dela, e aí surgiram os ex-libris de coleção. Veja bem, eles são ex-libris tanto quanto os outros, só que eles têm um apelo mais, digamos assim, estético, artístico. Mas eu já vi vários livros, que eu comprei vários livros, que você encontra esses ex-libris de coleção fazendo a função deles, real deles. O livro está lá grudado no livro. E é claro que são livros... Agora eu te de peso. pergunto, Sim, senhora. porque nessa época da década de 40 apareceu uma pessoa chamada Alberto Lima, Ah, sim, senhora. que começou com essa questão dos ex-libris comemorativos, homenageando uma personalidade, enfim. Então, é aí que se perde um pouco a função mesmo do ex-libris, né? É uma função original dela. Veja bem, o ex-libris comemorativo, eu acho que é o seguinte... É um tipo de ex-libris também, né? Ele está assim, está escrito ex-libris comemorativo à visita dos... Machado de Assis. Machado de Assis, tinha não sei quantos anos de nascimento, vamos festejar o Machado. Aí botava a cara do Machado de Assis e tal, os livros, não sei o quê, parabéns para ele, não sei o quê, ex-libris. Aí você vai grudar esse ex-libris em aonde? Ele não tem vínculo de identificar o proprietário a um livro. Na verdade, eu acho que o Roberto estava com tanto ex-libris na cabeça que na hora de fazer alguma coisa comemorativa botou ex-libris e aí começou e não parou. E os outros começaram a copiar. A seguir, né? A seguir. Outros artistas também fizeram, poucos. Né? E lá no exterior também existe isso. Mas veja bem, às vezes o ex-libris é comemorativo, mas ele tem um nome de proprietário. Entendeu? Uhum, sim. Por exemplo, ex-libris comemorativo àquele escritor Goethe, né? Os alemães, né? Muito importante. Então a pessoa põe lá o retrato do Goethe, os livros, não sei o que, mas tem o nome da pessoa. Então a pessoa homenageia, comemora, né? Celebra alguém, um fato que seja, mas ele tem a função dele. Ele é um comemorativo funcional, digamos assim. Agora, também tem uns ex-libris. Gente, eu estou perguntando, mas vocês podem perguntar, por favor, tá? Pode perguntar qualquer coisa. Mas, por exemplo, os ex-libris são feitos exclusivamente para exposições. Não são feitos para livros, são feitos para exposições. Já é uma outra situação. Já é uma outra situação. Por quê? Porque é aquele efeito colateral, né? Efeito da beleza. Colateral. Então fica assim, o ex-libris de coleção, ele é mais um vínculo do ex-libris com o proprietário do que a função de grudar no livro para indicar o proprietário àquela pessoa, tá entendendo? Então, por exemplo, se você tiver um ex-libris de coleção com seu nome, ele fica sendo um item de coleção porque você quer o ex-libris daquele colecionador. Tá entendendo? Ou daquele artista. Né? Tem certos artistas que se especializaram em fazer ex-libris. O Maurício Chasman, né? Lá da Argentina, ele faz ex-libris, mega ex-libris, né? Muito colorido. Muito colorido, pois né? Então, ele digamos, faz exclusivamente para exposições, praticamente. Né? Não, mas se você quiser colecionar, você é fã desse artista, gosta muito dele, você quer ter todos, vai ser um problema, né? Porque eles são feitos em quantidade limitada. Anote bem, para ele ser um ex-libris funcional, tem que ter o nome de alguém ali. Também não vale você inventar um ex-libris para alguém que já morreu, entendeu? Ex-libris Beethoven. Não, Beethoven já morreu, então esse ex-libris... Não tem. Cadê a biblioteca do Beethoven? E se fosse comemorativo? Aí poderia ser. Você é uma grande fã de Beethoven, que eu conheço, eu sei disso, né? Sim. Então, você encomendou para, por exemplo, para André de Miranda, um ex-libris tem a cara do Beethoven lá, Quinta Sinfonia, aquelas coisas todas, mas está escrito ex-libris Mary Komatsu. Então você pode mudar nos seus livros. Comemora o Beethoven, mas... Quem está viva sou eu. Exatamente. Mas não vale fazer um ex-libris para quem já morreu, entendeu? Não tem uma lógica, né? Ou então um ex-libris assim, simplesmente... Existem artistas que ficam tão assim, presos ao ex-libris, o objeto, que esquecem que ele tem uma função. Então o que eles fazem? Como eles não têm alguém para botar um nome de proprietário, eles põem uma letra.
ex libris A. E também a gente. Se é para Antônio, para Alberto, entendeu? Não pode. Ou então põe às vezes assim. você tem uma sigla também. Ex libris Ex libris A. MK. Américo Marx pode ser, mas pode ser. E às vezes nem isso, né? Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. E tem um. Pode. A Laura vai tirar uma dúvida. Fiquei pensando, me parece que essas seriam variações, então é isso? Tem que ter um proprietário. Tem o nome de um proprietário. Mas aí no caso desse artista, que é do Rio Grande do Sul, acho que não estou me fazendo entender. Quem é do Rio? Você citou um artista. Não, é da Argentina. A da Argentina? Da Argentina, Maurício Schwarzman. Pronto, que faz umas gravuras grandes. Sim. E ele identifica como Um ex-libris. uma gravura, mas como um ex-libris. Isso. Por quê? Está escrito? Está escrito. Precisa estar escrito. Ele sempre identifica como ex-libris ali. Pronto, é isso. E, senão seria só uma gravura, digamos assim. Não, Pode ter um nome, uma paisagem e ser uma gravura. Tem artistas que eles parece que eles precisam. Eu não entendo muito de artistas, mas eles são meio assim. Delicados, excêntricos, né? Transbordam criatividade e tal. Eu gosto dos artistas. Né? Sim. Então os artistas vão ficar meio bravos comigo. Mas é o seguinte, tem uns que têm tanta criatividade que produzem ex-libris assim, um atrás do outro. Entendeu? Eles têm que fazer. E tem outros que parecem que fazem aquilo como se fosse um exercício de trabalho. Entendeu? Eles um tema ex-libris. Eu tenho que fazer ex-libris. Aí começa a fazer vários, não para. Se fizer e botar o nome de um proprietário... ainda tem um detalhe. Tem uns que fazem sem alguém ter encomendado. E fazem por fazer. Fazem por fazer. Ou Entendeu? fazem vários ex-libris para ele próprio também, né? O pessoal, não, mas aí tudo bem que ele fez para ele. Ele você pode diz para utilizar. outras pessoas. As associações de colecionadores, assim, mais sérias, né, assim, inglesas e francesas e tal, eles consideram que esses ex-libris, assim, sem um proprietário real, eles são falsos. É mentira. Sim. Entendeu? Ou então, existe um caso famoso, o problema é que às vezes o artista já morreu e o proprietário já morreu, então você não tem como perguntar. Existe um ex-libris famoso daquela artista Greta Garbo. Tem a cara dela, bem feita, né? Greta Garbo, não sei o que. Aí você fica na dúvida, ela encomendou isso a um artista, ela usou aquilo, o artista fez e deu de presente. É o mesmo caso do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas tem 2 ex-libris. Bom, eu só conheço um. Tem um maior, tem um menor, aquele Roquete Pinto também, tem vários políticos assim, que tem ex-libris. Aí você não sabe se o Getúlio Vargas encomendou ou se fizeram e ofereceram para ele. E se ele chegou a usar, né? Se chegou a usar. Agora, se a pessoa é presenteada com ex-libris, ela aprova, ela gosta, tudo bem. E Mas usa, isso né? teria que estar documentado. E usa. E usa, na sua própria coleção. Isso. Não, Agora, se ele aprova e às vezes nem deu tempo de usar, também vale. Tem o caso do ex-libris daquele escritor francês, vou falar em português mesmo, né? Victor Hugo, né? O ex-libris dele é muito famoso. Pequenininho assim, é uma gravura em água forte. Tem a Catedral de Notre Dame, lá de Paris. Tem como se fosse um raio no céu, um raio, né? No raio está escrito ex-libris Victor Hugo. E na própria catedral tem um monograma com as letras Hugo em cima da catedral. Quem fez foi um artista da época. E o artista foi lá no Victor Hugo e presenteou. Ele não encomendou nada. Só que nos livros de memória do Victor Hugo está escrito assim: recebi com muita satisfação o ex-libris que me foi ofertado pelo artista tal e vou usá-lo na minha biblioteca, não sei o que, não sei o que. Só que na época que ele recebeu isso, por algum motivo histórico, não sei, de
se ele morreu logo depois, se teve alguma guerra, alguma tragédia, alguma coisa, não deu tempo do Vitor Hugo utilizar. Não deu tempo. Mas note Mas bem. ele estava com intenção. Mas estava com a intenção, ele aprovou. Então esse eu acho que você pode considerar como um ex-libris genuíno, embora não deu tempo dele utilizar. Agora, outra coisa você, por exemplo, um artista aí, digamos que um artista brasileiro, você faz um ex-libris para o Papa, esse Papa Francisco, e manda lá para o Vaticano. Aí os assessores lá, não gostei, ele põe numa gaveta, ele nem, É verdade. Papa Francisco nem soube. Aí daqui a uns 20, 30 anos, aquele bolinho de ex-libris vai parar no leilão. Olha o ex-libris do Papa Francisco, vale milhões. Pertenceu a ele. Pertenceu ao Papa. Não Nem pertenceu. viu aquilo, É entendeu? o caso do Romero Pires também, que teve um ex-libris que É. o próprio Romero Pires não gostou. Não gostou. Ele O não artista fez, É, ele não fez. aprovou. Aprovou e ele colocou, não gostei. Ainda colocou, Não gostei. gostei. Os artistas que fazem os artistas que fazem os ex-libris, eles não assinam a arte deles? Mas assinam na matriz ou à mão? Em desenho mesmo. Se como identificam? fosse- se tem, identificam, tem né? vários casos. Ah, tá. Tem um exemplo aqui para mostrar para você. O ex-libris é o seguinte, não foi falado, vou falar agora. Quer perguntar também? Eu tenho uma Pergunta. Jane. digamos que tem uma professora que tem uma coleção, mas ela não quer aparecer no ex-libris como no nome dela, quer que seja no nome da biblioteca particular dela. Como é que fica? Aí eu não sei muito bem, porque o ex-libris tem que identificar a Pois é. biblioteca da pessoa. Se você não põe o nome da pessoa, como é que você vai saber que é Pois da é, biblioteca? mas aí, digamos, tem aquela coleção, ela quer que a coleção Se mantém. se mantenha Uhum. e que tenha que saibam que foi ela que doou. Mas aí é outra coisa. Aí a instituição que recebe, ela pode providenciar um ex-libris que identifica aquela coleção. Vou dar uma sugestão, não É o sei se é ex-libris sugestão. atribuído, né? Chama ex-libris que... Ela não pode dar um nome a uma biblioteca, a biblioteca dela, como a Biblioteca Nacional. Eu posso ter uma biblioteca, estou inventando, não tem uma biblioteca vermelha, amarela. Minha biblioteca da minha casa é branca. Eu dei um nome à minha biblioteca. E aí fariam esses livros para a minha biblioteca. E algum documento, se ela fosse historiadora, ou quisesse que alguém soubesse no futuro, deixaria um documento. Tá. Nomeei a minha biblioteca de biblioteca Flores do Campo. Que parece Isso. também que tem uma exaltação da personalidade, né? Da figura pública, Tem gente que quer marcar os livros. Né? Sim. Legal. E tem gente que é assim mais modesta, mais reservada, não quer que o nome apareça. Assim. Tem vários casos. E tem casos que você pega, como o colecionador, né? Como é que a gente consegue os ex-libris? Consegue, às vezes, comprando outras coleções, né? Recebendo doação, pessoas dão pra gente, ou artistas dão, ou comprando em leilão, ou livraria, etc. e tal. E às vezes tem uns ex-libris que você olha assim e você não identifica exatamente o proprietário. Eu tenho um ex-libris lá em casa que é assim. Acho que o ex-libris é assim. Antônio. Antônio, o nome é assim, tá? Alberto, Antônio, acho que é Antônio. Aí você olha assim, sim, mas meu filho, aqui é Antônio. Antônio é onde? De que cidade? Qual é o sobrenome? Antônio. E é um ex-libris que foi feito, impresso em gráfica. Quer dizer, a pessoa Não gastou é um dinheiro. qualquer Foi feito. Aí você fica olhando assim, ele identifica com o Antônio, mas quem é esse Antônio? Aí você pode ser o seguinte, ele pode ser que da família dele, tá certo? Uma suposição minha. Na família dele tinha uma opção de livros. E os livros dele, do Antônio, tem um ex-libris. Mas aquilo estava na casa dele, da família dele. Não sei, a irmã dele abre e diz, Antônio, é do Antônio, mas não sei quem é o irmão dela, tá entendendo? E tem casos de grandes artistas que
que fizeram ex libris e botaram o nome do filho, da filha, só o primeiro nome. Entendeu? Tem um caso, aí você descobre isso quando você pega um catálogo ou uma literatura especializada sobre o assunto e você vê que ó, esse ex libris aqui, o tal artista fez para a filha dele. O ex libris está escrito assim, Francisca. Você vai saber quem é Francisca, mas aquele artista fez para a filha dele. Está lá no livro. Se você não tem o livro, você não vai saber nunca. Entendeu? Então, eu considero assim, a gente começa a pensar muito quando começa a colecionar, a estudar, né? Tem vários graus de efetividade do ex-libris, da função dele. Tem ex-libris que são super detalhados. Tem o nome completo da pessoa, tem o currículo. É quase uma biografia. É a biografia. Professor não sei o que, mestrado, doutorado, não sei o que. Aí tem a cidade, CEP, telefone, e-mail, ano, e quem imprimiu, e não sei o que. Tem um rol de coisa assim. E não é só de agora, não. Tem ex-libris lá do século XVIII e XIX que são assim. Então, é assim, o francês, por exemplo, Messier, não sei o que, secretário, não sei o que, não sei o que de Paris, advogado, não sei o que, da corte, não sei o que, aí tá o nome assim, o currículo todo da pessoa ali. Então você sabe exatamente quem foi a pessoa, já tem os dados históricos, você nem precisa fazer pesquisa. O ex já tá tudo ali, entendeu? Data, local, tá tudo ali. Aliás, você tinha perguntado se o artista assina, né? Tem artistas que são assim, como é que eu vou dizer? Eles assinam por extenso. Tem outros que fazem uma rubrica. Aí você olha aquilo e não sabe do que se trata. Tem outros que fazem na matriz, né? Porque é o seguinte, o ex libris ele é um impresso em série. Tem que ser numeroso, né? Você tem que ter 20, 30, 50, 100, 1000, uma quantidade, vou procurar os seus livros todos, né? E tem artistas que fazem o ex libris numa matriz. A matriz é o suporte material que você vai passar tinta e isso vai grudar no papel para você imprimir, né? Estampar para produzir o ex libris, né? Então tem alguns artistas que eles põem a assinatura deles por extenso na matriz. Tem outros que põem um monograma. E tem outros mais misteriosos ainda que não põem monograma, eles põem um símbolozinho lá cheio de coisinha. Então, se você não souber quem é aquele símbolo da coisinha, entendeu? Você tem que ter literatura. Existem catálogos na Europa de monogramas de artistas. Então, você vai lá, vê a formato, as letrinhas e procura lá para você descobrir. Tem que fazer pesquisa, né, na verdade. Tem que fazer pesquisa. Mas veja bem, o artista, em vez de ele facilitar o seu trabalho, botar um nome por extenso, ele faz um monogramazinho, uma coisa miúda. Você fica procurando, às vezes, cadê o monograma? Tem monograma, tem artistas que não assinam. Aí você fica sem saber quem é que fez aquilo. E tem outros que fazem questão. Voltando à questão do colecionismo, né? No começo do século XX, lá na Alemanha, França e tal, eles começaram a fazer ex-libris maiores, mais bonitos. Aí eu imprimi um aqui, um grandinho. Passa para vocês verem. Olha só. Ele é grande, tem esse tamanho todo aqui. Esse aqui é o ex-libris, a imagem principal. Tem um nome da pessoa. Meu nome? Max Kaufmann. Aqui o nome da pessoa, quer dizer, ele identifica um proprietário. Né? Aqui tem... deixa eu ver se aqui embaixo tem... Não estou enxergando, mas aqui embaixo tem uma assinatura a lápis do artista. Rolf Schott, um artista daqui. E ele ainda fez, em volta do desenho, vários desenhos miudinhos. Para enfeitar mais ainda, para a coisa ficar mais artística, mais bonita de se ver. Entendeu? E aí a coisa fica assim. Se você tem um nome isso aqui também, né? Chama-se remarcas. São as remarcas. Veja bem, esse ex-libris aqui vai ser difícil de você encontrar. Primeiro que ele é do começo do século XX. Segundo que ele está assinado. Terceiro que ele tem as remarcas. Quarto que esse papel aqui pode ser um papel especial. Papel mais grosso, mais qualidade, pode ser um papel de linho, pode ser um papel japonês, pode ser um papel com marca d'água. Entendeu? Aí você imagina,
um ex-libris desse tamanho, com as remarcas, assinado, com um papel com marca d'água, e o cara só imprimiu 10, ele numerou, esse é o número 1, 2, 3, você está com o número 10, você quer e não tem mais, só tem 10 no mundo, entendeu? Aí fica aquela disputa. Aí tá no leilão, não, esse aqui tá assinado, só tem 10, e não sei o que, aí o preço vai subindo, entendeu? Aí você vai dizer, mas isso aqui não se usa para grudar no... Claro que se usa. Se você for um milionário, tiver aquele livrão grandão, bonitão, tem uns livros que são caríssimos, né? Lá do Salvador Dalí. Você vai grudar esse aqui, você não vai grudar um ex-libris de Michuruca, né? Você vai grudar um... É desse tamanho mesmo? É, desse tamanho. Alguns autores de ex-libris, né, de literatura, eles dizem o seguinte, que o ex-libris também além da função de identificar o proprietário, ele pode ter a função de embelezar o livro. Que prazer você tem quando você abre o livro, tem um ex-libris bonito, grudado, que beleza. Uma obra de arte. Obra de arte, grudada. Quer dizer, o livro já é bonito, mas fica mais bonito ainda, entendeu? Então é mais assim. sofisticado. Fica mais sofisticado, Daí mais eu vou passar chique. para ele. Mais chique, entendeu? Os livros que a gente conhece, que é o do Oswaldo Cruz e o da biblioteca, a gente nunca, pelo menos a gente nunca identificou o desenhista, né? O artista. Só realmente a casa externa, que imprimiu, né? Que fez a... É comum na casa externa isso ou não? Ou você já identificou esse artista, por acaso? Não. O que eu saiba é o seguinte, a casa externa e a casa Gris de Paris, né? A casa externa fechou 2, 3 mas a Gris ainda funciona. Você vai lá, tá lá. É o que? É uma espécie de papelaria de luxo. Eles fazem papel de carta, convite de casamento, papel timbrado, ex-libris, faz o que você, mas é tudo muito chiquérrimo, né? Você sabe, né? Chique, larjão, né? E então é uma loja, um estabelecimento. Eles têm os gravadores, os artistas, muitas vezes ficam sem divulgação, eles são como que funcionários, né? Mas outros não. Em outros casos que existiam firmas que os gravadores eram assim famosos e eles assinavam, mesmo sendo algo comercial, eles botavam pelo menos as iniciais deles, as primeiras letras, né? Monograma, entendeu? E você tinha assim firmas também inglesas, assim, que você chegava lá e encomendava um papel timbrado, um ex-libris, e aí tem o nome do gravador. E ainda tem o seguinte, a coisa do ex-libris é complicada, que tem o seguinte, tem quem faz o desenho, o design, a arte, e tem aquele que grava no metal, na madeira, ou que seja. Então tem o artista que fez o desenho e tem o outro que faz a gravação. E tem casos que é a mesma pessoa faz o desenho e faz a gravação, né? E muitas vezes a pessoa identifica o gravador como sendo o artista, mas não é. Não é. Tem um caso de um ex-libris, que eu até mostrei lá naquele primeiro evento, lá na Fiocruz, né, que nós fizemos, que tem uma espécie de borda, parece um selo, e tem uma impressão digital no meio. Aí você vê ali, a parte de fora, é uma gravura em madeira, e está assinado o nome do gravador, Belarmino Pinheiro, se eu não estou enganado o nome. E aí, nos catálogos, está escrito assim, autor, Belarmino Pinheiro. Mas não é. Não é o autor. O autor é o dono do ex-libris. O dono do ex-libris, ele deu o desenho, ele disse, eu quero isso assim, eu quero que faça assim, esse formato, esse tamanho, vai imprimir nessas cores. Só que o nome do artista que criou o ex-libris é o proprietário. E está errado. Eles confundem, né? Aí está errado. Nos catálogos está assim, artista, Belarmino. Não, o artista é o Roberto Tucci, que é o dono, que é o próprio proprietário. Sabe como é que eu sei isso? Por acaso, porque quando eu comprei uma coleção, veio uma folha datilografada dizendo descrição do ex-libris que eu criei. Eu fiz isso. Então, assinado Roberto Tucci, entendeu? Então, o artista, no caso, foi ele mesmo. Então, nesse caso da grida externa, não se sabe quem fez o design
e não se sabe quem gravou. Só se sabe que foi feito tudo num estabelecimento comercial. Entendeu? Aí na hora de você fazer a catalogação, você tem que dizer se é uma firma, qual é a firma. E tem firmas que ainda fazem ex-libris com o nome do proprietário em branco, para você escrever ou carimbar, chamado ex-libris universal. Então, ali você tem que dizer a firma, né, que fabrica, que produz aquilo. Esses universais, para quem coleciona, tem valor também? Tem, digamos assim, um valor assim, como sendo uma marca de propriedade, ele é mais importante para os pesquisadores de marca de propriedade, né, de proveniência. Mas para quem coleciona, quem assinou ali, às vezes é uma pessoa completamente desconhecida que você não tem ideia. E às vezes a pessoa assina de uma tal maneira que você não entende o que está escrito. Entendeu? Você não consegue identificar o proprietário. Mas o ex-libris universal é interessante porque ele tem um design próprio, ele tem uma época que foi feito, ele tem um local que foi feito. Alguns são mais comuns de você encontrar, outros são mais raros. Ele tem um valor, assim, para quem coleciona, tem um valor. Ele é interessante também, né? Inclusive é interessante você ter ex-libris universais vazios, não preenchidos, e outros iguaizinhos preenchidos. Você compara, assim, entendeu? Tem uma firma nos Estados Unidos, essa firma não sei se ainda existe, chama-se Antioch. Eu acho que é a forma inglesa da uma região, Antioquia ou Antioquia, não sei como é que se fala. É uma firma que ela publicava um catálogo, muitas páginas, com todos os ex-libris universais, tudo ali. Aí vocês querem, eu quero esse aqui, gostei desse aqui. Então, é igual você uma pessoa vai... podia ter igual a outra. Exatamente. É igual você vai numa loja, né, de roupa pronta. A maioria das pessoas faz isso, né? Você chega lá e compra. Aí você vai na festa, a pessoa vai com a mesma roupa, igualzinha a sua, né? Mas é a mesma coisa do ex-libris universal. Você escolheu aquele, mas o seu vizinho do apartamento ao lado, por acaso, escolheu o mesmo. Então, entendeu? É interessante também você ter os ex-libris universais. Eu tenho um catálogo dessa firma que ele põe todos os ex-libris, amostras, né? Quer dizer, originais, né? Ele grudou em todas, aí você vai virando as páginas assim. Aqui tem todos os temas possíveis. Aí tem tema com coruja, com livro, com barco, com animaizinhos. Eu gostei desse aqui. É igual roupa preta-porter, né? Pronta a vestir. Você compra, carimba, escreve seu nome e gruda no livro. Achou bonitinho, né? Inclusive, alguns já vêm até com cola. Você destaca assim, já vem com nada. Aí fala em cola, esses tipo etiqueta Pimaco. Não, esse não. tipo de ex-libris. Não. Do ponto de vista da durabilidade, né? A cola, essa é uma cola que é uma cola por pressão, né? Ativada por pressão, é uma cola que vai até a acabar tendência deteriorando. ela vai se deteriorando, ela vai Porque escurecendo. eu vou falar quem é um colecionador, mas tem um colecionador que você sabe que ele né, fez um alto adesivo. Aí eu perguntei para ele por que é um senhor, colecionador, né? não, bibliófilo, É um né? bibliófilo. Vamos parar Deixa eu por aí. parar, vamos parar por aí. Aí eu falei para ele, o senhor, né? O senhor já é de idade. Por que o senhor fez esse tudo autoadesivo? Essa cola vai estragar os livros. Aí disse, não, porque se eu for usar a cola, não, eu vou borrar tudo, vou espalhar Acha mais cola. prático, né? Só que a Pela praticidade aí Daqui a não 10 tem- anos ele vai soltar e vai ficar. O ex-libris vai ser aquela mancha amarela. Vai ficar, vai soltar. E ele ainda fez em detalhe, ele fez metade, ele fez um ex transparente, para ele grudar quando o papel de guarda fosse Bonito. branco, né? Não, branco. Ele é transparente. Quando o papel de guarda é marmorizado, ou que seja, o ex-libris aí é opaco. Aí ele cola assim, tem dois. Dois tipos, né? Mas aí não deu tempo. Eu achei que ele, Questão de conservação. eu achei que como bibliófilo ele soubesse que essas colas assim industriais não são boas, Acaba né? destruindo. Mas né? já foi, agora já foi. Vai fazer o quê, Vai fazer né? o quê, né?
Tá no horário aí, ô? Porque eu já vi em galerias vendendo escrito ex-biblioteca, apesar de no ex-libris estar escrito ex-libris. É um termo consagrado, assim, comum. Não entendi, na galeria com... Tipo assim, galerias que vendem obras antigas. E aí, na Livrarias. descrição... Ah. Essa era uma galeria, especificamente. Ah, Né, na descrição da obra, do livro em si que está sendo vendido, dizia ex-biblioteca. tá. Né? E aí, mas o ex-libris em si era um ex-libris. Como você falou do ex-webs, eu fiquei pensando, talvez seja a mesma lógica, né? De qualificar o tipo de ex-libris que está sendo usado numa biblioteca. Tudo vai ser numa biblioteca, na verdade. Bom, pelo que você explicou, me parece que é o seguinte, ele está querendo, quando é uma galeria, um site de leilão, né, eles querem valorizar a mercadoria, né, para vender melhor, né. Então, ele escolheu uma palavra bonita. Se você botar ex-libris, muita gente não sabe o que é. Né? Se botar ex-biblioteca, pode ser que entenda. Né? Mas existe o termo. Existe ex-biblioteca. Ex-biblioteca existe. São Ex-música. as variações da... Ex-eróticos. São as variações da expressão que indica propriedade em latim. Então, ex-biblioteca, ex-museu, vários tipos. Pode ser usado. Ex-vinis. De vinho, né? Livros sobre vinho. Livros sobre vinho. Ex-vinis. Mas são todos ex-libris. São. Agora, tem um detalhe, tem pessoas que não entendem e põem para botar um livro à venda e põem assim, ex-libris. Isso aqui que quer dizer que o livro não é um livro novo, que um livro era de uma biblioteca. Quer dizer, ele saiu de uma biblioteca. Entendeu? Ele não está entendendo que o ex-libris é o selo de propriedade. Ele está achando que ele está dizendo ex-libris do ex, por exemplo. Eu era um artista, não sou mais, eu sou um ex-artista. Eu era professor, não sou mais, sou um ex-professor. Então esse livro é um ex-livres. Ele estava numa biblioteca. Não, quer dizer que não é um livro que não é mais livro, não é esse. Ele é um livro que não é um livro assim, você compra novo. Ele era de uma biblioteca, a biblioteca foi vendida, ou os livros foram dispersados, então ele está, na verdade... biblioteca de alguém. Ele é ex-biblioteca. Ele estava na biblioteca, mas não está mais. Luiz, É um erro aí. só sobre, por exemplo, você que é colecionador. Agora a gente vê muito carimbo, né? Carimbo, que é com a função de ex-libris. E aí, para quem é um colecionador, assim, existe alguma diferença? Veja bem, a gente tem que se referenciar em outros colecionadores e em sociedades de colecionadores. Para os europeus, qualquer marca de propriedade de livros é um ex-libris. Assim, no sentido de marcar. Né? Eles fazem, evidentemente, uma distinção entre ex-libris estampa ou impresso. Mas um ex-libris carimbo, eles consideram. Uma carimbada é um ex-libris. Uma assinatura é algo desagradável, na minha opinião, né? Ex-libris manuscrito, ex-libris assinatura. Aquilo é uma assinatura, não é um ex-libris exatamente. Também acho. Mas aquilo é considerado um ex-libris, sim. Inclusive, se você vai... Existe um vendedor, um site de leilões importante, que é o eBay, né? O vendedor simplesmente é o presidente da Associação Francesa. Não é qualquer um. Sim. Não é qualquer um, né? O vendedor, ele está vendendo algumas coisas da coleção dele. Ou ele conseguiu alguma coisa, ele está se desfazendo. E você encontra à venda ex-libris carimbo. Está lá o carimbão. Mas é o carimbo em si ou o papel carimbado? Às vezes a folha de rosto. O livro, note bem, às vezes o livro, por motivos catastróficos, né? A biblioteca explodiu, inundou, roubaram o livro, ou aconteceu alguma coisa e o livro sobrou um caderno, às vezes a folha de rosto, às vezes não sobraram as páginas finais, entendeu? Ou então o livro foi
existe um colecionador americano que ele diz assim, como é que você pode conseguir ex-libris? Você pode ir numa livraria e perguntar se tem capa solta. Que alguns livreiros, o interesse deles é vender. Às vezes o livro está tão horroroso que mais vale a pena ele pegar a capa, jogar a capa fora, aí vai o ex-libris, e ele manda fazer uma encadernação nova para vender. E essas capas, ou ele joga no lixo, ou ele junta ali. Da mesma maneira, você pode conseguir ex-libris grudados em capas de livro e encadernador. O encadernador, você dá um livro para ele, não gostei dessa, tão horroroso, aí faz uma capa nova para mim. O que ele vai fazer? O que ele deveria fazer? Ele deveria fazer a capa nova, retirar o ex-libris e grudar na capa nova. Mas ele não faz, ele joga tudo fora. Entendeu? Então, esse colecionador americano, ele fala, olha, procura em livreiros e encadernadores, que lá você vai encontrar muitas capas soltas. E muitas vezes você encontra restos, destroços. E muitas vezes você tem a folha de rosto, que é a folha mais importante, né, que identifica o livro, com um carimbo ali. Então, o que é melhor? Você preservar aquela folha de rosto que tem o interesse do carimbo, que é um ex-libris, ou você jogar no lixo? Então, guarda-se, né? Você não vai pegar um livro, arrancar a folha e guardar o livro. Seria essa a ideia, né? Tá entendendo? Então, uma folha ou outra folha qualquer, ou uma folha de guarda, que tem um carimbo, é considerado ex-libris. Ou você pode fazer o seguinte, você pega uma folha, carimba ali o seu ex-libris, se você quiser. A matriz é um carimbo, tá entendendo? A matriz é um carimbo. Você carimba aquilo ali, olha, né? Aí espera secar, recorta bonitinho e aquele papel você cola. Isso fica mais próximo do tradicional, né? Fica mais próximo do tradicional. Quer dizer, em vez de você ir numa fábrica, numa gráfica, ou imprimir na sua impressora, né? Você pega o carimbo, né? E aquele papelzinho você cola. Mas é mais prático a pessoa carimbar direto, né? Porque você carimbar no papel, depois pegar o papel e colar, dá mais trabalho. E as pessoas muitas vezes querem E não pode resolver. colar também com qualquer cola também, né? Também tem isso Teria também. que ser uma cola neutra, pH neutro, né? Tem essa Tem questão cola, também. tem colas que são Esse cuidado, reversíveis, né? Ela tem uma Valentinha, pergunta, né? já acabou sua pergunta? Referência ou experiência para compartilhar sobre documentação de ex-libris, porque ele vem em geral colado no livro, né? Então na biblioteca deve constar na ficha do livro, porque eu tô para fazer uma documentação de coleção de ex-libris lá e tem alguns soltos e outros que estão no livro. Então estou pensando se você documenta isso como uma obra de arte, como uma obra, né, separada, e os que estão vinculados no livro. Tem alguém ali que pode me ajudar? Um bibliotecário. Se o ex-libris está solto, ou se ele está grudado numa folha de colecionador, como essa, eu não entendo muito de bibliotecas, assim, bibliotecário, não sou formado nisso, mas eu creio que isso aqui compõe uma coleção e isso aqui está lá no inventário. Não sei como é que se faz. Mas se o ex-libris está solto, ou se ele está grudado num livro, quando você faz a descrição do livro, você teria que descrever o ex-libris e, quer dizer, não somente dizer que tem um ex-libris, mas descrever o ex-libris, o tamanho dele, como é que ele foi impresso, quem é o proprietário, quem é o artista, o designer e tal. Esse é o grande desafio dos bibliotecários hoje em dia. Não, e é meio entre áreas, né? Porque ele não é bem um livro, mas ele compõe um livro, mas ele pode estar fora do livro. Pode, E tem o problema dos ex-libris de coleção. Né? Teve um artista brasileiro chamado Jorge de Oliveira, ele faleceu, que acho que foi em 2018. Né? Então, ele era artista. Ele produziu muitos ex-libris. Né? E ele assina direitinho. Jorge Oliveira, está lá o nome dele, tem um ano, então você sabe que foi ele. Muito bem. Ele, como artista, ele não era só artista, ele era colecionador. Ele conseguiu vários ex-libris de outros colecionadores e de outros artistas. Então, o que ele fez? Se eu não estou enganado, ele pegou uns álbuns e foi colando os ex-libris ali. Foi escrevendo algumas coisas. País, etc e tal.
E essa coleção dele, é uma coleção, né? Foi doada lá para a Universidade de Brasília. O bibliotecário lá da Rafael Greenhalgh, ele como é que ele fez? Ele escaneou cada ex-libris separadamente e criou um catálogo virtual. Isso está disponível, não é? Está disponível, entendeu? Eu passo para você. E quer dizer, é uma coleção de ex-libris, todos grudadas, formando um conjunto. E o colecionador era um artista brasileiro. Mas também tem, lá no Rio Grande do Sul também, né, o pessoal de lá também estão fazendo um repositório, né, de ex-libris. Então ainda estão trabalhando isso, que é difícil também, né? Então, reunir todas essas informações, porque se por acaso você procura um ex-libris, digamos, do Alberto Lima, será que tem? Como é que... Quero saber todos os dados, aí você vai lá, pesquisa. É um repositório unificado, assim, nacional? Isso, a intenção é essa, né? Porque não tem uma base online. É da FUP. E lá na Biblioteca Pública do Paraná tem uma coleção. Você foi lá Tem e uma viu? coleção de ex-libris na Biblioteca Pública do Paraná. Você foi mas lá? fui. E eles estão todos em caixas, caixa não, em gavetas, né? Arrumadas assim, acondicionadas. Teve um projeto de revitalização, é bem bonito mesmo de ver. Nossa, eu fiquei assim, é do Elias Zambuja, de coleção. Isso, Então eles classificam por cores. É bem interessante. Como é que é? Você abre a gavetinha, A eles minha estão... gaveta está assim, um paspatu vermelho, digamos, azul, né? Aí tem ex-libris heráldico, todos em paspatu azul. Né? Eles estão classificados dessa forma. E o Elias Zambuja já fez uma listagem, né? Tudo organizadinho. Ele já fez uma listagem, ficou bem bacana. Quem olha assim, eu falei, gente, você tem que fazer uma exposição disso. Sim. Né? Eu cheguei a... tem mais... Nosso tempo está acabando, né? Mas tem o seguinte... Tem algum ex-libris solto? Pega um qualquer, vai grandão. Isso aqui não é desse tamanho não, tá? É um ex-libris. Isso aqui eu escaneei e ampliei. Muito bem. Isso aqui, essa ex-libris Dr. Simões Correia. É o nome do proprietário. Está escrito aqui. Esse ex-libris foi usado realmente. Eu já comprei vários livros em livraria, em leilão. E também tem... alguns bibliotecários já disseram que encontraram livros com esse ex-libris grudado. Quer dizer, ele foi realmente utilizado. E ele é muito bonito. Muito bonito. Alguns colecionadores fazem o seguinte. Fazem um carimbo pequenininho. Do tamanho de uma unha, assim. Carimbinho escrito Coleção Komatsu. Coleção Komatsu. Aí pega esse ex-libris daqui, né? O original. E atrás dá uma carimbadinha. Só para identificar que foi colecionado. Aí aquele ex-libris é da coleção dela. Então isso é uma marca de proveniência dos ex-libris. A marca da trajetória do desenvolvimento. Eu não falei que aquele presidente de sociedade francesa está vendendo os ex-libris? Eu comprei uns, eu não gostei muito, porque atrás tem o carimbo dele. A coleção era dele. Não, agora vou ter que fazer um carimbo. Mas é importante para poder manter a gente história. passou Por por você. uma questão de segurança. Se ele perde também. É bom e não é, porque às vezes a pessoa põe muita tinta no carimbo, aí atravessa e vê do outro lado. Aí tá entendeu? Eu cheguei à conclusão seguinte, que eu tenho que urgente, para ontem, fazer duas coisas. Fazer um carimbinho e fazer uma folha de colecionador. Não acredito que você Eu não tenho ainda. E organizar. Eu também vou fazer uma folha de grudando colecionador, tudo. pelo menos para colocar meus ex-libris. Eu estou pensando. O que eu vou gastar daquelas respas? Filifold.
Você tem uma coleção mega, né? Tem. Ah, Isso aqui já é meio... Luffy, mas Estamos aí... aqui entre amigos, é meio patológico já a minha colecionismo Olha, de tá X. gravando, hein? Eu sei, mas pelo menos eu Sinceridade. admito a minha situação, compreendeu? Ô, Luffy, ao invés de colar, às vezes é Você vai querer mostrar interessante isso aqui, só não? encaixar, né, na folha. Mas se encaixar, Ficar tem um irreversível. problema de sair. Esse aqui, por exemplo, eu fui com a Mary, a gente foi lá na Biblioteca Foi. Nacional para examinar, porque eu queria saber o tipo de papel. Só que não teve como, ele está completamente grudado. Ele está completamente, você não Totalmente pode grudado. levantar para ver atrás. Então, é o que eu tô te falando. esse é Em o vez de você problema. colar, encaixar naquelas orelhinhas tipo de polionda de exposição assim, e você, quando quiser expor, você vai expor só ele, não vai expor essa folha desse tamanho. Pois é, mas se você não gruda assim, ele é facilmente retirável. E aí podem... No caso Mas fica na tua casa, né? Vai ter fica que na minha invadir, casa, pô. mas aí só fica a folha solta, o nome e o X sumiu, entendeu? Não, pra É um BN eu problema. Não, pra BN, Ah, acho que é pra uma questão BN de eu segurança. entendo. Ela tá falando na Ah, questão tá. de coleção Mas particular. Não, sabe é. o que eu tinha pensado? Eu tinha pensado em fazer uma janelinha, botar tipo um acetato. É isso aí. Não, e atrás, Assim, né, pra encaixar. e atrás você vira assim e vê o verso do X-Libris. Sim, Você nem precisa tirar, Sim. entendeu? Você pode olhar contra a luz assim e O tal, seu carimbinho lá atrás. com carimbinho. E Ah, do- e do- Ainda tem que Olha, providenciar o carimbo. ó, vai ter que ter o acetato, o carimbo, a O papel. folha, o papel vai dar A cola não, precisa. Escrito, ó, Luffy, manual, pode escrito. achar. Um por um. E tem que ser com tinta, não ácida. Não, que Exato, lógico. não. Eu vou fazer assim, vou pegar aqueles manuais antigos, fazer Tinta aquela neutra. tinta ferrogalho, que eu Eu mesmo tenho vou uma fazer. receita pra você. Olha, no nosso formulário médico. Não, eu sei, mas não vou fazer. Não vou fazer, não. Ah, Então, então, por acho hoje- que por hoje, né? Hoje é só. Né? Encerramos então mais uma Se deixar, roda eu de falo sem conversa. parar. Tá muito bom, mas encerramos essa roda de conversa. Agradeço ao Luiz Obrigado. Felipe, a todos aqui que estão aqui presentes, mas avisando para vocês aqui que nós vamos ter uma segunda roda de conversa no mês que vem, dia 25 de novembro, com o André de Miranda, tá? Então ele já vai falar a arte da gravura, acho que ela vai gostar. Ele é um artista que faz X-Libris também. Né? Isso, e que faz e coleciona ex-libris também, tá? Então aguardo vocês também, tá bom?